Vamos lá, galerinha, para a nossa 12ª questão. Questãozinha aqui interessante, certo? Trabalhando um pouquinho da parte de colisões, certo? Já envolvendo até um pouquinho da parte de PG, beleza? Progressão geométrica. Então vamos entender aqui como é que ela funciona. De modo a verificar a dureza em amostras de aço, isto é, a resistência de um material oferece a deformação localizada, utiliza-se em testes práticos um bloco de aço e esferas feitas em aço puro. Abandonada na vertical de uma determinada altura, acima do bloco de prova. O bloco está aqui no solo e você vai ter a esfera abandonada aí, colidindo com ele, certo? A esfera irá quicar, inúmeras vezes até atingir o repouso. Então ela bate, pum, pum, vai quicando até parar. Aí ele fala, a altura atingida pela esfera após a colisão irá variar de acordo com a dureza da esfera utilizada, da textura, da planicidade, da amostra, certo? Em estudo. Considere para o estudo descrito, para o teste descrito, que o momento linear, lembrando que o momento linear, pessoal, é a quantidade de movimento, tá certo? Algumas pessoas não lembram muito dessa informação, mas é a mesma coisa, tá certo? Está da esfera imediatamente anterior à primeira colisão com a amostra é P. Então ele chamou de P a quantidade de movimento, certo? Antes da primeira colisão. Guarda essa informação. Então a gente sabe que é o quê? É o produto da massa pela velocidade da esfera antes da colisão. Aí ele diz, e que o coeficiente de restituição da amostra vale E. Então, diante do exposto, e desconsiderando qualquer efeito indesejável, o momento linear total transferido pela esfera ao bloco de prova metálico até que ele atinja o repouso é. Então, esse transferido que a gente está chamando é justamente o que? A variação total, certo? Do momento linear que ela vai sofrer. Então, galera, como é que funciona? Primeiro, ele te falou sobre o coeficiente de restituição. Quando a gente fala do coeficiente de restituição, ele é dado pelo quê? Pela razão, pela divisão, entre a velocidade relativa de afastamento entre os corpos sobre a velocidade relativa de aproximação entre os corpos. Quem são os corpos na jogada? A esfera e o bloco que está sempre em repouso, está parado. Então, se um deles, o bloco, está sempre em repouso, a relativa entre eles vai ser somente a velocidade de quem? Da esfera. Então, quem é a relativa de afastamento? É a velocidade final dela, após a colisão. E quem é a de aproximação? A inicial dela, antes da colisão. Então, se eu disser aqui para ti que a de afastamento é a velocidade final que ela vai ter sobre a velocidade inicial que ela vai ter, então esse teu coeficiente de restituição vai ser VF sobre VI. Onde ele disse na questão que o coeficiente de restituição vale E maiúsculo, vamos usar as letras que ele trabalhou, certo? A velocidade final vou deixar aqui como VF. A inicial, galera, eu vou chamar apenas de V. Tudo bem? Então, passando para cá, nós temos o quê? Que essa velocidade final sempre vai ser o coeficiente de restituição multiplicado pela velocidade que ele tinha antes da colisão. Certo? Se você quiser colocar até aqui o I, de inicial, a final vai ser sempre o coeficiente de restituição multiplicando a velocidade inicial. Lembrando que quando eu falo final e inicial, eu estou me referindo a quem, pessoal? As velocidades antes e depois da colisão. Inicial, antes de colidir. Final, após a colisão. Tudo bem? O detalhe aqui é o seguinte. Quando a gente fala, certo, das colisões, você vai ter aqui uma relaçãozinha sobre o que vai acontecer com a variação da quantidade de movimento. Se a gente chama de ΔP, certo, essa variação da quantidade de movimento, e aqui, galera, eu estou falando para a primeira colisão, certo, considerando a primeira colisão, o que é que nós temos? Variação é dado pela quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, certo? Lembrando que quando a gente fala de quantidade de movimento, isso é uma grandeza vetorial, tá, pessoal? Então, essa variação é o vetor variação, vetor final menos o vetor inicial. Detalhe que é o seguinte, eu tenho que considerar aqui uma orientação, já que um está num sentido e o outro está no outro sentido. Então, se eu considero, por exemplo, o sentido, pessoal, da volta, certo, como sendo o meu sentido positivo, quem está vindo aqui, ó, vai ter um quê? Uma quantidade de movimento negativa. Então, esse ΔP vai ser igual. Quem é o final? É a massa vezes a velocidade final. Menos quem é a inicial? A massa vezes menos a velocidade inicial, que a gente considerou no sentido negativo. Menos com menos vai dar mais. E vai ficar ΔP igual. Quem é a velocidade final? Olha o que é que tu achou. Ela é a inicial vezes o coeficiente de restituição. Então ficou massa vezes E vezes VI. Lembrando que o VI eu vou chamar de V como sendo a velocidade na primeira colisão, tá certo? Apenas V. Menos, ou melhor, mais, menos com menos deu mais, M
vezes V. Tudo bem? Se você coloca, pessoal, esse MV em evidência, vai ficar M vezes V, que multiplica, divide isso por MV, sobra o E, divide isso por MV, sobra 1. E o que é MV? É o que ele disse no texto. P é a quantidade de movimento da esfera antes da primeira colisão. A massa vezes a velocidade antes da primeira colisão é o que ele chamou de P. Então isso aqui, ó, é o que ele usou para você como referencial, que a gente vai chamar de P. Tudo bem? Então nós encontramos que a variação da quantidade de movimento referente à primeira colisão, certo? Lembrando que a gente está falando só da primeira colisão, isso aqui vai ser P que multiplica E mais 1. Tudo bem? A gente vai criar uma lei de formação quando eu te mostrar o que acontece nas outras. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, agora, pessoal, para a segunda colisão, como é que ficaria esse processo? Tu vai ter basicamente a mesma relação. Segunda colisão, eu vou chamar de delta P2, tá? Vai ser o quê? O P final menos o P inicial. Só que aqui é o final e o inicial da segunda colisão. Delta P2 vai ser igual. Quem é o P final? A massa vezes a velocidade final da segunda colisão. Menos a massa vezes a velocidade negativa também inicial da segunda colisão. Detalhe, pessoal. Essa velocidade agora da segunda colisão, entenda, ela é a mesma velocidade com que o cara saiu da primeira colisão. Por quê? Porque ele vai subir, ó, chegar na altura máxima e depois ele vai descer tudo de novo. Quando ele voltar para esse ponto, ele vai voltar com a mesma velocidade que ele estava subindo. Então, essa inicial da segunda colisão é a final da primeira colisão, certo? Que vocês encontraram. Que é aquela relação, né? E vezes VI. Então, se a gente utilizar a expressão que a gente encontrou, delta P2 vai ser igual a massa vezes. Quem é a final? Né? O coeficiente vezes a inicial. Só que a tua inicial, ela era igual a quem? Ó, que a gente achou aqui. Ela era, no caso, né? Lembrando que essa inicial é a final do anterior, que é E vezes V. Então ficou E vezes V. É o coeficiente de restituição vezes a tua inicial da segunda colisão, que é a final da primeira. E vezes V. E isso, menos com menos deu mais, massa vezes quem é a tua inicial da segunda colisão? É a final da primeira, que é E vezes V. Tranquilo? Então, se tu coloca agora, pessoal, o E e o M e o V em evidência, vai ficar o quê? E vezes M vezes V, que multiplica isso aqui dividido por isso, sobra apenas o E. Mais isso aqui dividido por isso, sobra apenas 1. Lembrando que M vezes V é a quantidade de movimento inicial, lá que a gente chamou de P. Delta P2 ficou igual a E vezes P vezes E mais 1. O que é que vocês vão perceber, pessoal? Que cada nova variação da quantidade de movimento, tu vai ter esse fator, que é o mesmo da primeira variação, delta P1, tá vendo? Multiplicado pelo E. Se eu fizer para a colisão a terceira colisão, eu vou encontrar o quê? E ao quadrado vezes isso. Se eu fizer para a quarta, E ao cubo vezes isso. Então, tu sempre vai multiplicar por E, por E, por E. Ou seja, cada variação da quantidade de movimento que tu tiver para cada colisão, ele vai multiplicar pelo coeficiente de restituição. Tudo bem? Então, se a gente entende isso, e ele quer a variação da quantidade de movimento total, isso tem que ser dado pela soma das variações da quantidade de movimento até a última colisão, que eu não sei quantas são. Certo? Então, delta P T vai ser igual. Quem é o da primeira? Da primeira a gente já sabe, que é P que multiplica E mais 1. Quem é a da segunda? E vezes P que multiplica E mais 1. Quem é a da terceira? E ao quadrado vezes P que multiplica E mais 1. E reticências. Se a gente observa aqui, pessoal, que o P vezes E mais 1 está presente em todos os termos, ele vai para a evidência. P que multiplica E mais 1. E isso vai abrir um parênteses onde isso dividido por isso fica 1. Mais isso dividido por isso fica só o E. Mais isso dividido por isso fica o E ao quadrado. E isso vai infinitamente, ó. Certo? O detalhe, pessoal, é que aqui a gente gerou a soma de uma PG infinita. Por quê? Porque eu não sei até onde vai, certo? Ele é infinito.
E o detalhe é que a gente sabe que é uma PG porque eu estou com o número 1, multiplica por E, multiplica por E, multiplica por E, então fica 1E, E ao quadrado, E ao cubo. Então a razão vale E. Então, o que é que a gente sabe? Que a soma dos termos de uma PG infinita, ela pode ser dada pelo A1, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos quem? A razão dessa PG. Se a gente faz essa troca, vai ficar o quê? Variação da quantidade de movimento total é igual, olha o teu fator que ficou em evidência, P que multiplica é mais 1, vezes quem é a soma desses termos? O A1, quem é o primeiro termo? 1. Sobre 1 menos Q. Quem é o quê? É a razão. Quem é a razão aqui, pessoal? Que tu usa, ó, para multiplicar para dar o próximo termo? É. A razão vale E, ó. Então o E vai ser o quê? Então ficou o quê? 1 menos E. Se a gente só organiza isso aqui, teu ΔP total vai ser igual P que multiplica E mais 1 sobre 1 menos E. E aí, essa é a tua variação da quantidade de movimento total para as N colisões que ele vai acabar tendo aí até parar completamente. A gente vai conseguir marcar para essa questão, pessoal, o item C. Beleza? Questãozinha bem interessante.